Tá? E esse terceiro que vai preencher esse lugar dessa porta vazia, que vai surgir nessa porta vazia, é que vai ser, de uma certa forma, que vai encarnar essa função dita função paterna. Nesse momento, essa relação com essa mãe, criança já com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, esse terceiro fica como uma espécie de sabe aquele tipo que vem cortar o barato? Aquele indivíduo que vem só para chatear, ela está ali sozinha com a mãe, já viu um fulaninho, o pai voltou, entra no quarto, e daqui a pouco o papai fica com a mamãe e a criança fica fora do quarto. Então, isso implica para a criança uma sensação de perda, uma sensação de afastamento, uma sensação de perder aquele colo. Cada vez esse colo vai ficando mais distante. Quanto mais distante, mais eficiente vai ficando vamos dizer, vai se consolidando essa passagem que a gente chama de piada, né? Até que num dado momento, essa criança termina essa passagem termina, tá? E essas marcas, né, desse período em que ela passou por todo esse processo, essas marcas vão habitar a nossa alma para o resto da vida. Isso seria, vamos dizer assim, sucintamente o que a gente chama de complexo de Édipo, né? Ou a passagem por esse momento em que todo ser humano, de uma certa forma ou de outra, independente da cultura, né? Porque realmente é um fenômeno que ocorre em qualquer cultura, de uma forma universal, junto a esse tipo de concomitante a esse momento, nós vamos falar de um outro conceito, que é o conceito de castração. O que seria basicamente o conceito de castração? Freud acentuou muito essa questão da castração pela experiência que ele teve, clínica, pelo momento em que ele vivia dentro de uma cultura vitoriana, né, em que a percepção da diferença anatômica entre os sexos se revelava muitas vezes de uma forma bruta para as crianças, né, porque você tinha todo um pudor, um esconder o corpo, né? Então, de repente, a criança descobria, né, realmente uma diferença, né, anatômica. E essa diferença anatômica suscitava uma questão na cabeça das crianças. Quer dizer, o que é isso? Porque até ali, até a percepção dessa diferença, é como se tudo fosse igual, né? O menininho tinha pênis e achava que a menininha também tinha. A menininha não tinha, achava que o garotinho também não tinha, tá? Então, no momento em que se revela esse tipo de percepção, no período edipiano era de uma forma assim um pouco, às vezes, repentina, o que não invalida que, obviamente, essa percepção vai se dar mesmo numa cultura de indígenas, onde a nudez é uma coisa comum, né? Porque a criança, enquanto ela não tem suficiente massa simbólica, né, massa crítica simbólica do psiquismo, ela não tem como perceber certas coisas. Quer dizer, ela percebe, mas não nomeia. E fica como quase não fosse percebido, tá? Então, num dado momento, mesmo uma criança, que seja uma criança masculina, uma criança feminina, que são criados juntos, e a nudez é comum, num dado momento, essa questão vai se revelar. Num dado momento, ela vai perceber que tem uma diferença. E, nesse momento, o menino fica numa posição, vamos dizer assim, tendente a proteger aquele seu acessório, vamos dizer assim, anatômico, né, como uma coisa preciosa, porque isso está ligado em todas as culturas humanas, a questão do poder, do manto. As culturas humanas são patriarcais, e como toda e qualquer cultura patriarcal, o macho é que manda, tá? Então, para a criança masculina, fica aquele espectro de como seria não ter. Não ter isso significa não ter poder. Não ter isso significa ser menor, ser menos. Bom, isso seria o que o conceito de castração dentro de uma moldura freudiana. O sexo se manifesta primeiramente por volta, talvez, dos 9, 10 meses de idade. Quando a criança começa, finalmente, a descobrir que ela e a mãe não são exatamente a mesma criatura, ela começa a pesquisar e a conhecer melhor o próprio corpo. E começa também a se interessar cada vez mais por tudo que está em volta dela, né? Ainda começa a engatinhar, depois a andar, e aí então ela começa a especular o mundo todo à sua volta. Mas entre esses elementos de especulação se inclui o próprio corpo.
E ao constatar, nessa pesquisa do próprio corpo, ela constata a existência de certas partes do corpo cujo toque, ela tocando nela mesma, não é, provoca uma sensação de inquietação muito agradável. Não é? Então, uma espécie de cócega, mas muito agradável. Não é? E essa inquietação agradável nós depois chamamos de excitação sexual. E as regiões onde, quando estimuladas, surge esta sensação, chamamos depois de zonas erógenas. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? Lembra quando você brincava de casinha? Nem nos seus sonhos você imaginava que pudesse ser tão bom. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. So da ba ba boom ba boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity. Papai, o que é masturbação? É quando o menino ou a menina mexe no pênis ou na vagina e gosta. Deixe claro que a masturbação é algo natural, mas que existe local e momento para fazer. A masturbação é natural e não tem nenhum problema, meu filho. Mas tudo tem o seu lugar certo. Você não deve fazer isso quando estiver em um lugar com outras pessoas, mas pode quando estiver sozinho.